Fala galera das interwebs, @valdirzeira aqui novamente para mais um vídeo do canal do Indo Talks. E dessa vez um vídeo de notas sobre o filme Paris, Texas. Right, quiet on the set. Action! Camaradas da cultura pop, começou o Indo Talks. Paris, Texas é um filme de 1984 do gênero drama, dirigido pelo alemão Wim Wenders. O filme é uma coprodução entre a França e a Alemanha, porém é filmado nos Estados Unidos. E pô, assisti recentemente esse filme aí, que é um clássico cult e tal, né? Os cinéfilos pagam um pau pra caralho pra esse diretor aí. Fui ver esse filme e é bom pra caralho mesmo. Vou aqui fazer algumas notas sobre esse filme, tá? Então a estrutura desse vídeo é dividida em 3 partes, onde cada parte é uma nota. A primeira parte eu dei o título de Errância Masculina. A segunda parte eu dei o título de A Dialética Hegeliana. E a terceira parte é a dialética marxista, tá? Só pra encerrar aí. E claro, tem uma parte final aí que eu tirei da minha cabeça. Mentira, que eu copiei muito, vocês vão entender. Bom, vamos começar então com a primeira nota, Errância Masculina. O professor Alison Gutenberg, né, falou na aula 2 do curso de Cinema e Filosofia, que é o curso que eu tô fazendo aí pela Hotmart. Não é uma publi, né, mas poderia ser aí. Pessoal aí do curso Cinema e Filosofia, pô, olha aí a oportunidade que vocês estão perdendo de fazer uma publi comigo aqui. Tem 3 pessoas que assistem meu vídeo regularmente aí. Já pensaram nisso? Enfim, o professor aí, Alison Gutenberg, falou nessa aula que os filmes do Wim Wenders são sobre errância masculina. E aí ele cita alguns exemplos. No Decurso do Tempo, 1974, Sob o Céu de Lisboa, de 1999 e Estrelas Solitárias, de 2005. Vou confiar na palavra do professor porque não vi nenhum desses filmes. O que eu vi foi Paris, Texas. E aí eu vou dizer que faz sentido esse comentário do professor, porque justamente no Paris, Texas, o filme também se trata sobre a errância masculina. E aí eu vou precisar definir o que é errância, para vocês entenderem do que eu tô falando. E aí no dicionário, errância é um substantivo feminino, qualidade ou condição de errante. Porra, eu adoro quando o dicionário define uma parada sem definir o que é, né? Tipo, errância, a qualidade do errante. Porra, massa, mas o que é um errante, né? Mas eu fui no dicionário, então entender o que é errante. E errante tem 2 definições ali principais que eu peguei. Aquele que erra, erradio, vagabundo, errabundo, multivago. 2. Que não tem residência fixa, que vive como nômade. E tá aqui o que o professor Alison Gutenberg quis dizer quando ele fala que os filmes do Wim Wenders são sobre errância masculina, que é justamente sobre esses personagens masculinos que não são fixos, por diversos motivos. Especialmente nesse caso do filme Paris, Texas, por um motivo específico, esses personagens masculinos, eles não se fixam, não tem uma moradia fixa. Eles vagam, eles erram, eles vivem como nômades. Eles saem de um lugar, vão para o outro e não param, não estabelecem uma moradia fixa. E não só geograficamente, né, falando, mas emocionalmente também. Esses personagens, eles não se fixam em relacionamentos. Eles não se fixam em sociedades, em grupos, em interações sociais, em relacionamentos. Quando o relacionamento fica muito complicado, esse personagem vai. Vou falar do Paris, Texas, tá? Não, como eu falei, não vi os outros, tô presumindo, não posso julgar os outros. Vamos falar do filme do Paris, Texas, então. O filme se inicia com Travis Henderson, personagem do Harry Dean Stanton, vagando de maneira errática pelo deserto. Por um deserto ali do Texas, né? Uma região mais desértica ali do Texas. E se encerra com ele, veja só, dirigindo de maneira igualmente errática pela estrada. Então ele entra no carro e sai dirigindo e continua sua vagação, né? Seu vagamento, sua vagância pelos Estados Unidos. Interessante também que agora que eu pensei isso quando eu tava falando dos relacionamentos, que esse personagem Travis, ele também não se fixa em relacionamentos. Ele começa vagando sozinho, ele vai para uma clínica, ele foge da clínica, o irmão dele tenta resgatar, ele foge do irmão dele. Quando o irmão dele convence ele a voltar pra casa, lá em Los Angeles e tal, ele pega o filho dele e vaza de novo pela estrada, tá ligado? Atrás da mãe do filho dele, da ex-mulher dele. Quando ele encontra a ex-mulher dele, ele larga o filho com a mulher e vai embora de volta, entendeu? Então, tipo, quando os relacionamentos começam a ficar muito íntimos, ele vaza, ele se evade. Errância, no sentido tanto físico e geográfico, de sair de um lugar e ir pro outro, quanto emocional, sentimental, de relacionamento. Quando o relacionamento começa a ficar muito perto, ele vaza. Pelo menos foi essa leitura que eu fiz, né? E na verdade, se você for ver a história do filme mesmo, é justamente o
intervalo entre essas duas errâncias. Então é isso, basicamente, por exemplo, quando o filme ele é cronológico, mas ele, tipo, cronologicamente ele volta no tempo, né? Então ele narra, tipo, o que acontece antes do filme, no final do filme, tá ligado? Mas quando ele tá narrando, você percebe que a errância desse personagem masculino, desse Travis, quando você descobre que, tipo, quando ele teve o relacionamento que ele queria, aquele relacionamento virou um peso pra ele. E aí ele vaza, ele sai fora. E aí quando ele tem a chance de se reconciliar com esse relacionamento, ele vaza de volta, ele sai fora de volta. Então, errância não só geográfica quanto emocional, né? Agora vamos pro segundo ponto desse vídeo, que eu já tô me perdendo, eu acho, que é a dialética hegeliana. E é outro ponto que o professor Gutenberg aborda na aula 2 do curso de Cinema e Filosofia, é sobre a ligação ou o paralelo entre o filme e a dialética do filósofo Friedrich Hegel, não confundir com Engels, né? E aqui a gente vai fazer um resumo super simplificador, simplório, que talvez caia até em erros metodológicos, mas é pra você entender, tá? Pra você entender, pra eu entender, porque, tipo assim, porra, Hegel é foda também, né? Mas enfim, vamos correr em simplificações aqui do Hegel pra gente tentar entender o Hegel, tá? Juntos, tá? Segura na minha mão e vamos junto. Não desista desse vídeo. O Hegel estipula que no universo tudo está em constante transformação, né? Discípulozinho tardio do Heráclito, vai. Ele estipula que o universo está em constante transformação, em movimento, né? Incluindo a história humana, que ela não é estática e tal, ela se transforma. E essa transformação, ela não é, tipo, aleatória, mas ela é dialética. E como que funciona essa dialética hegeliana, então? Funciona em 3 partes. Você tem a tese, você tem a antítese e você tem a síntese. Tese, antítese, síntese. Quer dizer, todo estado de coisas, tanto na natureza quanto na história humana, é uma tese que possui a sua antítese, o seu contrário, o seu oposto, o seu contraditório, o seu não ser. Então todo ser é uma tese que tem sua antítese e seu não ser. E do embate entre essas duas posições antagônicas, contraditórias, muitas vezes, surge a síntese, que é o novo estado de coisas, que não necessariamente é tipo uma junção das duas coisas, tá? Que tem um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, mas é justamente essa superação dessa contradição. É um novo estado de coisas, que por sua vez, por ser um novo estado de coisas, torna-se uma tese, que terá sua antítese, que dará origem a uma nova síntese, e assim sucessivamente. Ou seja, dialético, do embate entre os contraditórios surge uma síntese, que por sua vez gera o seu contraditório, que desse embate surge uma síntese, e assim sucessivamente. Entenderam? Mais ou menos? Calma, vou dar um exemplo. Suponha aí que você viva no Brasil no começo dos anos 1900, digamos que 1910. Suponha que nesse período, lá em São Paulo, 5 operários imigrantes, né, que tenham vindo tentar a vida no Brasil para ter uma melhor sorte, se estabeleceram na cidade de São Paulo. Suponha agora que esses 5 operários imigrantes sejam apaixonados por um esporte bretão que se joga com os pés, trazido há pouco tempo para o Brasil por um tal de Charles Miller. E suponha agora que esses 5 operários tão apaixonados por esse esporte desejem jogar esse tal de futebol. Essa é a tese. Imigrantes operários querem ser atletas de futebol. Acontece que, como toda tese, tem sua antítese. E nesse cenário, o desporto bretão é direcionado apenas para a aristocracia paulistana. Apenas os filhos da nascente burguesia paulistana tenham condições materiais de se dedicar ao treino e aos jogos oficiais de futebol. Afinal, eles tinham bastante tempo livre, uma vez que não necessitavam trabalhar, pois eram herdeiros. E não apenas isso, mas eles defendiam ativamente a permanência do futebol como um esporte amador, justamente para se ver livre da indesejável ralé da sociedade brasileira, que também apreciava esse esporte. Então eles se organizavam para manter o esporte bretão apenas como um esporte da elite, né? E purificar esse esporte das massas pobres e populares do nosso país. Ora, aí está a nossa antítese. Os operários, trabalhadores, não podem praticar o futebol, afinal o mesmo é apenas para a elite social. Diante dessa contradição tão grande, os operários não veem outra saída a não ser superá-la e criam o seu próprio time de futebol. E aí está a síntese, a contradição entre a tese, o desejo dos operários de jogar futebol
futebol e a antítese, a impossibilidade material de jogar em clubes existentes, pois os mesmos eram apenas para a elite paulistana, surge a síntese, a criação do maior time de futebol do mundo, o Sport Clube Corinthians Paulista. Mas a história não para por aí, meus amigos. Como bem nos ensinou a série BoJack Horseman, a flecha do tempo não fica parada, nem volta para trás, apenas avança. Agora era hora de provar que os operários podiam jogar futebol tão bem quanto ou melhor que os filhinhos de papai e vencê-los em suas próprias ligas. Surge então a nova tese. Estabelecido como um time de futebol oficial, o Sport Clube Corinthians Paulista precisa ser inscrito na principal liga de futebol do país no momento, o Campeonato Paulista. Mas é claro que isso não seria uma tarefa fácil, pois os filhos da elite paulistana não queriam dividir o campo com os trabalhadores assalariados. Então fizeram de tudo para impedir a entrada do Corinthians na liga. Aqui está a antítese, a própria liga barrando a entrada do Corinthians no Campeonato Paulista. Ou seja, existia já o time como superação de uma contradição inicial, mas existia agora uma nova contradição. Esse time não podia jogar oficialmente. Mas é claro que isso seria superado com uma nova síntese, que é a entrada do Timão na competição, que inclusive se sagrou campeão do Campeonato Paulista na primeira vez que jogou. Isso geraria um racha na organização, com os times da elite paulistana saindo da liga, criando sua própria liga, mas esse racha seria superado anos mais tarde, e assim por diante até os dias de hoje aí, né? Com muito anti-corintiano também, ainda com a pecha do time do povo sendo algo negativo, tratando o Corinthians como um time de presidiário, de pobre, de favelado, como se fosse algo pejorativo e negativo, tá ligado? Enfim, divaguei gigantescamente, meu Deus, mas deu pra entender um pouco da dialética atuando na história humana? Mas o que caralhos tudo isso tem a ver com o filme Paris, Texas, né? Você tá me perguntando. E eu vou te responder, depois que eu beber essa aguinha. Bom, em resumo, eu concordo com o professor Alison Gutenberg quando ele diz que dá para aplicar a mesma dialética à estrutura do filme Paris, Texas. Ou então que a história do longa de Wim Wenders serve como uma boa alegoria para explicar a dialética hegeliana. Para entender isso, eu vou recorrer ao diálogo entre Travis e Jenny sobre como os dois se conheceram, se casaram e se separaram. Primeiro, o Travis diz que os dois se conheceram quando ela era ainda muito nova e ele já bem mais velho. Uma grande red flag aí, né, meu irmão? Porque, pô, se ela tinha 17 para 18 e ele era bem mais velho, como ele diz, né? Tipo, sobe uma bandeira vermelhona aí, né? Mas vamos lá. Eis aqui duas teses. Uma a antítese da outra. Porque também depende do que é a tese, o que é a antítese, depende do ponto de vista que você vê, né? Se você vê do ponto de vista da Jane, uma tese é ela, outra antítese é ele. Se você vê do ponto de vista do Travis, a tese é ele, a antítese é ela. Entendeu? Vou explicar. Duas teses. Ela, uma jovem, bonita, alegre, jovial, com todo o potencial da vida pela frente, né? A alegria da juventude, o caralho. Ele mais velho, mais bruto, mais grosso, nas palavras do próprio Travis, né? Mais surrado da vida, né? Mais poucas ideias, assim. E bum! Eles se encontram, né? E por algum motivo esse contato entre essas duas teses opostas, essa tese e essa antítese, gera uma síntese. Talvez não tão inusitada, tá? Mas uma síntese que é o casamento. Dessas duas teses separadas, que são os dois individuais, surge uma síntese, que é o relacionamento entre os dois. Uma coisa nova, que supera essa contradição entre os dois. Acontece que essa síntese mudou os dois. O Travis se transformou num alcoólatra, ciumento e possessivo. E a Jane, também muito depois da gravidez e do nascimento do seu filho, começou a ficar mais irritada, mais sem paciência e infeliz com o relacionamento. Nas palavras do Travis, ela sonhava em ser livre, né? Novas teses e antíteses, né? Um alcoólatra, rancoroso, ciumento, possessivo e uma mina triste, depressiva, que quer se ver livre desse relacionamento abusivo, que gera uma nova síntese, que é a separação do casal, e de uma maneira muito violenta, se diga-se de passagem, né? Com o cara amarrando ela, com ela tacando fogo no trailer, que eles viviam saindo correndo, e os dois indo um para cada lado sem olhar para trás. Ou seja, tese que gera uma síntese, que gera nova tese, outra antítese, e uma síntese que é a separação violenta, né? Explicado de maneira bem superficial, rasa e porca. Mas deu pra entender, tipo, como que aplica a dialética hegeliana aqui na estrutura do filme? Basicamente isso. E agora só uma curiosidade, que é o ponto 3 aqui, que é a dialética marxista, né? Que é, Hegel era um idealista. Então pra ele essa dialética se origina na ideia, no espírito. Depois essa ideia impacta na matéria, né? Depois traz o impacto pro mundo material, que aí transforma a ideia, que transforma a matéria, e assim dialeticamente, tá ligado? Vão se alternando de maneira dialética. Até que o espírito absoluto, né, supere a matéria,
matéria ali, e aí que é uma viagem do Hegel que eu não vou conseguir explicar pra vocês. Eu tenho dúvida se eu entendi também. Mas, tipo, tenho quase certeza que eu falei alguma merda durante esse vídeo, mas algum professor de filosofia vai vir me corrigir aqui, ou algum estudante muito chato de filosofia vai vir me corrigir aqui. Agora, quem subverte, quem inverte, quem vira do avesso essa dialética hegeliana, é ninguém menos que o nosso glorioso Carlinhos Marx. O Karl Marx, que ele inverte os polos. Ele diz que, tipo, não, mano, não, primeiro não vem a ideia, não. Primeiro vem a matéria, depois vem a ideia. Aquele lance da estrutura e da superestrutura. Eu também não vou ter tempo de explicar pra vocês aqui, porque é nossa, complexo. Mas enfim, por isso que dizem que a dialética do Marx, ela é materialista, porque ele põe a matéria antes da ideia. Tipo assim, primeiro veio a dominação do ser humano pelo ser humano, depois a justificativa dessa dominação. Primeiro veio um rei, primeiro veio um tirano, primeiro veio alguém que usou a força para dominar outras pessoas, e depois vem a justificativa ideológica do direito divino dos reis. Aquela doutrina, né, que defende que o poder dos governantes vem diretamente de Deus e por isso eles não podem ser questionados nem destituídos a não ser pela vontade divina. Mas o que é mais fácil? Deus ter olhado lá do céu e falado, realmente, acho que aquele cara ali, ele é melhor que todos os outros mesmo, vou colocar ele pra ganhar muito dinheiro sem fazer porra nenhuma e fazer todos os caprichos dele ser lei e os outros vão ter que aceitar, ou o humano que assim falou, cara, eu acho que eu consigo enganar esse otário, e aí usou Deus de muleta. O que vocês acham mais fácil, né? E pra encerrar aqui, gostaria de dar os créditos, né, amarrar tudo aqui. Como eu falei, né, esse conteúdo foi quase que quibado na íntegra da segunda aula do curso de Cinema e Filosofia do professor Alisson Gutenberg, que eu pensei nesse conteúdo aqui, na verdade, mais reproduzido que pensei, né, durante a aula 2 lá, que é sobre o tempo e as transformações em Paris, Texas. Uma introdução às ideias de Hegel. Então fica aqui os créditos, de novo, não é uma publi, é uma indicação. Quem quiser fazer o curso faz, quem não quiser também não faz. Mas se os professores quiser fazer uma publi com nós, uma parceria com nós, estamos abertos, de coração, curte muitas aulas, tá, professor? Valeu. E é isso, tá? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, faz essa putaria toda, vê outros vídeos aí. E um abraço e até a próxima.